O homem sem Deus é um réu, não tem paz no coração e nunca vai entrar no céu, pois não crê na redenção. Ao inimigo dá lugar, não tem Cristo, é mesmo assim. A sua vida é um pesar, não tem direito de sorrir, de sorrir. Eu tenho paz em mim, sou feliz. Jesus me libertou, morreu na cruz por mim. E Ele é o Senhor, meu Salvador, me deu amor sem fim, tudo fez por mim. E Ele é vivo, eu sei, e eu sigo a sua lei. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Olá, gente querida do meu canal, como estão vocês? Tudo bem? Tudo ótimo comigo, espero que esteja bem com vocês, super demais, viu? Pela graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos aqui, né, mais uma vez, nesta tarde de domingo, eu aqui no meu mesmo lugarzinho, né, gente? Vou fazer mais esse vídeo aqui. De novo, me dá aquela vontade de gravar de novo, né? Falar um pouco algum assunto sobre a palavra do Senhor, para que a gente possamos refletir, né? O assunto que eu quero falar com os irmãos hoje, com os queridos ouvintes, é o seguinte. Esse dia me aconteceu um fato muito, assim, interessante, né, gente? Assim, com uns colegas meus, né? Eu estava vindo da rua, fui no supermercado fazer uma compra, né? Aí o que aconteceu? Aí eu estava vindo de pé, fazer caminhada, minha casa é mais ou menos 1 quilômetro de onde eu estava. Aí eu parei na frente onde estavam 3 colegas meus, né? Foi bem frente na frente da igreja católica aqui na minha cidade. A igreja central católica. Aí parei lá para cumprimentar eles, conversando com eles. Aí a gente começou a falar um pouco, né, da palavra de Deus, né? Aí o que acontece? Aí entre eles tinha um colega nosso que ele é aquele tipo bem estudado, assim, aprofundado nos ensinamentos da igreja, no catecismo, né, da igreja católica. Assim como aqueles evangélicos que são aprofundados nos ensinamentos da sua denominação. Isso não é ruim se ele faz parte de uma denominação tal. É interessante que ele conheça os dogmas, digamos assim. Eu acho, não sei se essa é a palavra certa, os dogmas da sua denominação, né, gente? Porque assim, saber como a sua denominação, por exemplo, surgiu, o que se pede que se siga a partir do momento que você diga assim, eu vou fazer parte deste ambiente. Então, eu tenho que obedecer às normas deste ambiente. Só que aí nós começamos a dialogar um pouco, né? Dialogar, viu, gente? Não foi brigar, gente. Eu não brigo religião. Não gosto de brigar sobre religião. Assim também como eu também não gosto de pregações. Isso aqui é uma particularidade minha. Não é particularidade de ninguém, sabe? É minha. Eu sei que tem uns que discutem, brigam, sobre as suas diferenças doutrinárias, digamos assim. Eu não gosto. Eu respeito cada um, sabe?
Porque o que eu gosto de ficar é com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Sabe? Não adianta eu falar assim, se me convido para ir na igreja tal, eu falo assim, eu não vou. Ou falava, você é evangélico, credo. Você é católico, credo. Esse tipo de mentalidade eu não tenho. E não acho bacana terem. Por exemplo, se me convidarem, por exemplo, para ir em qualquer igreja louvar ao Senhor, por exemplo, como eu gosto de louvar, essa é uma das áreas que o Senhor me concedeu, que é o dom de louvar. Eu gosto de pregar a palavra do Senhor através do louvor e também de falar um pouco, né? Mas não é a minha área específica. Qualquer igreja que me convidarem, eu irei lá, seja ela evangélica, seja ela católica. Com uma diferença, sabe qual é a diferença? Se eu for na igreja católica, vou lá cantar um louvor ao Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou levar aquilo que eu tenho da palavra de Deus. Se eu for na igreja evangélica, eu vou levar aquilo que eu tenho da palavra de Deus. Porque a minha fonte de fé não é a igreja evangélica, não é a igreja católica, ou não é religião nenhuma. Vocês estão entendendo? É a palavra de Deus, que é a base da minha fé. Eu sei que na igreja evangélica tem muita coisa que está condizente com a palavra de Deus que eu creio. Amém. E tem coisas que eu também não creio. Eu não creio 100% no que falam por ele em algumas igrejas. Não, eu respeito simplesmente a opinião de algumas pessoas. E vice-versa. Da mesma forma na igreja católica. Existem coisas lá que eu creio, porque condizem com a palavra do Senhor. Mas existem coisas lá que eu não creio, creio, tem, porque não condizem com a palavra do Senhor. Pelo menos no meu ponto de vista, até onde meu entendimento vai da palavra do Senhor. Com isso, eu estou dizendo que eu não sou um expert na palavra do Senhor. Entende? Eu estou aprendendo a palavra do Senhor. Eu não sou o sabichão. Vocês estão entendendo? Mas, infelizmente, há irmãos evangélicos, irmãos católicos, que eles não sabem fazer a diferença. Alguns irmãos evangélicos e alguns irmãos católicos, eles pegam Deus, como se o Senhor fosse uma propriedade da igreja. Para você encontrar com o Senhor, você tem que vir aqui neste templo e aqui você vai encontrar o Senhor. Tanto católicos quanto evangélicos. Alguns, viu, gente? Eu estou falando daquelas pessoas com esse tipo de mentalidade. Não são todos. Vocês estão entendendo? E para isso, eu vou ler uma passagem da Bíblia aqui, que se encontra aqui nos Atos dos Apóstolos. É uma passagem que ocorreu com o apóstolo Paulo, se não me engano. Eu acho que ele estava na cidade de Atenas, se eu não me engano. Acho que é Atenas. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, se é Atenas mesmo. Eu acho que é Atenas mesmo, mas
Mas o texto diz o seguinte, eu vou ler só um pedaço, gente, para que todos possamos compreender. Ó, é o seguinte. É uma passagem que muitos conhecem, né? E que diz o seguinte, eu acho que o apóstolo Paulo ele estava passando por uma cidade, eu acho que é Atenas ou Tessalônica, não tem assim. Depois os irmãos conferem direitinho. Aí lá, as pessoas adoravam vários deuses. Tinham altar para muitos deuses. Entendeu? Os atenienses, na verdade, eles faziam isso. Eles tinham qualquer coisa, para eles era um deus, era Deus para tudo, Deus da fertilidade, Deus da colheita, Deus daquilo, Deus da lua, Deus do sol, Deus de tudo mais, né, gente? Só que é o seguinte, aí o apóstolo Paulo chegou e ele apresentou, aí ele viu um altar lá, viu vários altares de muitos deuses, mas existia um lugar reservado para um Deus desconhecido. Para vocês verem como era grande a sede daquele pessoal, eles cultuavam tanta coisa, tantas coisas eram deuses para eles, que eles estavam tão perdidos que até um lugar já específico para adoração de um Deus, de um suposto novo Deus que pudesse surgir na mente deles, já estava ali preparado para aquilo. Aí o apóstolo Paulo vendo aquele altar, aquele altar é para o Deus que eu apresento para vocês, que é um Deus desconhecido de vocês. Aí o que acontece aqui, ó, tá em Atos 17. Atos. O capítulo é grande, gente. Não é Atos 15. Não, Atos 17. Atos 17, capítulo. Vou ler do 23 em diante. Não, do 22. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, é Atenas mesmo, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Como eu tinha dito, né, gente? Eles eram supersticiosos. A fé deles não era uma fé estável, uma fé num Deus só, firme. Eles eram, na verdade, a palavra certa para descrever eles eram insegurança espiritual de fé. Às vezes eles criam um Deus aqui, um exemplo. Olhava para isso aqui e achava que isso aqui era um Deus. Tinha fé nisso aqui. De repente eles não tinham mais tanta fé nisso aqui, de repente caçavam outro Deus. Ah, esse aqui é mais forte. Vocês estão entendendo, gente? A fraqueza espiritual deles era muito grande. Era fé em tudo. Quando você tem fé em tudo, você não tem fé em nada. Você tem que pôr toda a sua fé no único e verdadeiro Deus. No único e verdadeiro Deus. Não vou falar o nome dele agora. Para fechar, eu vou falar quem é o único e verdadeiro Deus. Mas você já sabe. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Senhor do céu e da terra.
não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de algumas coisas, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a ressurreição e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Vocês compreenderam, gente? Eles tinham um altar para um Deus desconhecido. O apóstolo Paulo aproveitou com a sabedoria que o Senhor havia dado para ele, para dizer que aquele Deus desconhecido, eles conheciam todos os deuses, menos o verdadeiro Deus. Pensavam que tinha todo o conhecimento, toda a sabedoria, por conhecer várias coisas, vários deuses, criados pelos próprios homens, que diziam que aquele Deus é focado na fertilidade. Então, para eles, aquele Deus podia mostrar toda a solução da fertilidade, ou da plantação, ou sobre a ciência, ou sobre a matemática. Cada Deus para uma coisa. E na mentalidade deles, esses deuses poderiam instruir eles em cada área, ou cuidava de cada área, de cada uma dessas áreas, entendeu? Mas na verdade eles viviam perdidos, porque esses deuses não resolviam nada para eles, porque eles não existem. Eram deuses fantasiosos. Então o apóstolo Paulo chega e apresenta o único e verdadeiro Deus, que é o Deus de toda a ciência, de toda a matemática, de tudo que o homem descobriu ao longo dos tempos, que o homem foi descobrindo, porque o homem pensa que ele criou alguma coisa. O homem não criou nada. O homem descobriu porque Deus foi permitindo aos poucos. Tudo já existia, todas as curas, toda a tecnologia, ela foi simplesmente sendo descoberta aos poucos ao longo do tempo, porque Deus foi permitindo. Mas Deus, todo o conhecimento que existe hoje, já sempre existiu na consciência de Deus. Deus simplesmente foi liberando ao homem que ele fosse evoluindo para que ele pudesse ter uma melhora de vida. Sim, foi para o bem. Todo conhecimento era para o bem. Só que o inimigo, ele por ter modificado o ser humano com aquela ideia que ele pôs, eu tenho às vezes um raciocínio lógico assim, que o inimigo, quando ele tentou Eva, a mente de Eva e de Adão, ela estava programada de uma forma. Programada como? Instruída de uma forma. A única ideia que eles tinham em mente era de servir a Deus, cuidar do jardim, adorar ao Senhor, viver felizes para sempre. O famoso felizes para sempre, gente, existe ou existiu, sabe? Na concepção de Deus para o ser humano, é isso, não é fantasia. Só que o diabo, ele colocou um vírus na mente humana, que foi uma ideia nova. Foi uma ideia nova. Deus falou, não faça. O diabo veio e disse, faça. E o homem, por curiosidade, acredito, preferiu dar ouvido à voz do inimigo. Entendeu? Então, aconteceu o que aconteceu. Mas, voltando aqui, o único e verdadeiro Deus que é o que nos dá o verdadeiro conhecimento da verdade e
O único lugar que ele verdadeiramente habita não é em nenhum templo. Não é na igreja evangélica. Não é na igreja católica. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer: o Deus, aqui no versículo 24 ele diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Compreende, gente? No dia que eu encontrei o grupo lá que eu falei no começo, aí eles tinham lá que estudioso muito do catecismo, né, da igreja. Aí ele falou, ele praticamente confirmou comigo assim, nas ideias dele, que a igreja católica, no caso dele lá, ele falou, eu sei que também tem evangélicos que pensam dessa forma também, que a igreja, que o Deus habita lá dentro, que é fundada por Cristo, esse tipo de coisa, sabe? E depois também a igreja evangélica acha que Cristo também fundou a igreja evangélica, esse tipo de coisa. A palavra de Deus diz o seguinte, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Vocês estão entendendo? Nenhum nem outro foi fundado por Deus. São instituições religiosas e humanas, com a tentativa, claro, de buscar, de religar a Deus, porque a palavra religião quer dizer justamente isso, religar. Então, não é por você ser católico, você ser evangélico, que você vai ser salvo, não. Que você vai estar com Deus, não. Não é você ir num templo católico ou evangélico que você vai encontrar com o Senhor, não. O que faz você ser salvo é você ter passaporte assinado pelo dono do ônibus. Jesus, quando morreu na cruz, ele comprou todos esses passaportes para que você pudesse entrar no ônibus. E esse passaporte tem o nome dele. Está escrito, está o destino escrito, está o nome do proprietário, e você carimba ele com a sua fé nele, aceitando a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Porque o único que pagou um preço, se eu compro uma coisa, se eu pago o preço por uma coisa, automaticamente eu tenho direito sobre ela. Só eu posso comprar aquilo, só eu posso adquirir aquilo. Quando você deixa de aceitar o Senhor Jesus Cristo e você morre sem a salvação, automaticamente quem leva a sua alma é um ladrão. Por isso que a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Tudo que ele faz não é legalizado, porque ele não pagou por aquilo, ele veio roubar. Jesus veio justamente nos livrar desse ladrão. Vocês estão entendendo? Então, nenhuma instituição pode levar você a Cristo. Ninguém mais, a Cristo não, a Deus, pode levar você a Deus. Ou nenhuma instituição, nenhum outro Deus, nenhum outro ser no universo, nem a igreja católica, nem a igreja evangélica, nem igreja nenhuma leva você ao Senhor a ser salvo. Só Jesus Cristo, porque Ele que pagou o preço. Quer ser salvo? Aceite a Jesus. Entendeu? Quer ser salvo? Aceite a Jesus como seu único Senhor e Salvador. E aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador não é você ser fanático em uma religião.
em uma igreja. Agora, se você me perguntar assim, agora com isso eu estou dizendo a vocês que é ruim vocês irem para a igreja? Não, gente. Viu? Não confunda as coisas. A igreja é um ambiente que vocês vão compartilhar, vai conviver com pessoas que expressam a mesma fé que vocês. Isso vai ajudar, na verdade, porque é mais fácil você estar num ambiente sempre alimentando daquela ideia. Porque se você ficar sozinho, é mais fácil a ideia enfraquecer, é muito mais difícil. Não que seja impossível. Isso não é impossível não, servir a Deus, seguir a palavra de Deus, ser membro de igreja, não é impossível não. Sei que o que eu estou dizendo aqui, algumas coisas das quais eu estou dizendo aqui, vai contradizer muitas ideias de algumas pessoas, mas é o que eu compreendo da palavra do Senhor. Entendeu, gente? Ser de Cristo não é você ser de nenhuma religião. A única religião, segundo a palavra de Deus, que Ele pede para nós, se for para existir uma religião, que seja essa aqui, ó. Que você faça essas obras aqui, ó. Não lembro mesmo na sequência, mas ajuda aos pobres, visitar as viúvas, os órfãos. Vocês estão entendendo? Esse tipo de atitude são frutos do Espírito. E a verdadeira religião que Cristo quer que você é essa que faça esse tipo de obras. Mas como eu digo, a igreja não é ruim, viu gente? Não estou dizendo, a igreja é boa. A igreja é bom. Mas não ponha na sua cabeça que aceitar Jesus é você e não é você fazer parte de uma igreja e tudo mais. Aceite a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Seu único Senhor, eu falo um pouco rápido. Como eu estou tentando cortar isso, falar mais devagar. Aceite a Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Só Ele pode levar você até o céu. E se você quiser ir numa igreja e você se sentir bem, vá sim. Uma igreja que procure viver segundo o Evangelho, não segundo doutrinas de homens. Viu, gente? Não segundo doutrinas de homem, impondo vocês coisas absurdas, da qual só trazem cansaço e que tem a aparência de santidade, mas na verdade não traz eficácia nenhuma para sua alma, só te oprime, só te fecha assim. Entendeu? Exagerados, com a santidade, não toque, não faça isso aquilo. Não. Vocês têm que compreender que não deixe isso acontecer com vocês. Compreenda uma coisa, que pecado na Bíblia, ele vai ser sempre pecado onde quer que você vá. Adultério é sempre pecado no Brasil, na China, nos Estados Unidos, onde quer que for. Entendeu? Só para vocês compreenderem o que eu quero dizer. Agora, a gente querer impor uma pseudo-santidade através de não faça isso, não use aquilo, isso aí, muitas vezes é fanatismo religioso. E às vezes quem está passando aquilo, você não sabe o histórico dele. Às vezes teve certos problemas com certas coisas e criou um certo trauma. E então quer impor às pessoas esse tipo de religiosidade desnecessária. Não que você deva abraçar o mundo, não é isso que eu estou dizendo, viver conforme o mundo quer, mas é ser equilibrado e pedir a Deus discernimento aquilo, como Ele quer que você se comporte, como Ele quer que você se vista, como Ele quer que você, o que Ele quer que você se comporte, entendeu? Bom, gente, essa é a minha mensagem. Foi a conclusão que eu tirei do meu diálogo com o pessoal que eu encontrei que estava passeando, né? Voltando ao assunto aqui. E me veio esse versículo aqui da Bíblia que veio descrever justamente aquilo que eu já pensava. Mas como eu disse, a igreja é bom, quer ir para a igreja? Vai sim, viu, gente?
Muito bom mesmo, a igreja é bom, você convive com outras pessoas que vão te ajudar. Mas saiba que para ser salvo precisa aceitar a Cristo. Não é aceitar uma denominação ou suas normas. Não. Não é isso. Claro que se você aceita estar num lugar, você tem que compreender as normas que a vez tem naquele lugar ali. E você tem que respeitar por obediência, não porque você vai estar pecando em fazer diferente. Mas se você aceitou membrar ali, você entendeu? Assim que a gente tem que pensar, é com respeito à liderança do lugar. Você, entendeu? Ele quer impor dessa forma. Então, se você quer ficar ali, você tem que raciocinar bem. Igreja é bom, mas Jesus é melhor ainda. Viu? Equilíbrio, santidade e equilíbrio e ser verdadeiro com o Senhor. É isso que você tem que se importar. Busque a Deus bastante, ore, faça esse tipo de coisa assim que vai te ligar mais ao Senhor. Ler a palavra do Senhor para você ter conhecimento é muito bom, viu, gente? E o melhor caminho realmente é Jesus Cristo. O mundo não tem nada para oferecer. O mundo tem ilusões que te destrói você, destrói seus sonhos e deixa você o bagaço da laranja. É isso que o mundo faz mesmo, viu? No mais, por mais problema que a igreja possa ter, a igreja ainda é 1 milhão de vezes maior do que o mundo. Porque a igreja ainda errando, a intenção dela é sempre melhorar. Não é te estragar, te destruir, não. Ainda errando em alguns detalhes, a igreja. Viu? O mundo não. O mundo, ele quer te iludir, fazendo você acreditar que você é feliz, vivendo conforme o mundo, conforme ele quer. Te dando prazeres transitórios do pecado, no qual você vai depois pagar um alto preço por isso. Viu, gente? E lembre sempre disso. Aceite a Jesus como único Senhor e Salvador. Amém? Então, eu vou escolher aqui um hino para cantar aqui, só para fechar com chave de ouro. Deixa eu ver aqui. Só um pedacinho desse hino aqui, maravilhoso aqui, do Matos Nascimento. Eu sou feliz, aceitei a Jesus Cristo em minha vida. Eu vou cantar, exaltar para sempre o nosso Rei da Glória. Venha, pare de sofrer, a esperança para você e para todos nós. Venha, pare de sofrer, a esperança para você e para todos nós. Amém, irmãos. Tchau.